E eu quero aqui ainda falar sobre algumas dicas específicas, ou alguns pontos mais específicos que dizem respeito à redação do trabalho em si. Então a primeira delas, que tem a ver exatamente com esse último ponto, a questão do planejamento, é a ideia de que você precisa reservar bastante tempo para ler e escrever o seu trabalho. Ou seja, nunca deixar tudo para a última hora. E por que vocês não devem deixar para a última hora? Porque se vocês chegam ali, está chegando o prazo e vocês estão vendo que o trabalho de vocês ainda tem muita coisa para se fazer, a ideia de plagiar acaba se tornando uma grande tentação. Então, tomem cuidado com isso, planejem adequadamente, conheçam o ritmo de vocês próprios no que diz respeito à leitura, quer dizer, quantas páginas vocês conseguem ler em uma hora, por exemplo, e obviamente que quando eu digo aqui ler, não é simplesmente virar as páginas, mas a leitura acadêmica, ela pressupõe a leitura, o entendimento, a compreensão e a capacidade de análise daquele conteúdo em relação a outras ideias que foram lidas em outros textos. Então, tenham isso em mente, ou seja, planejem esse tempo de maneira adequada para que, repito, vocês não cheguem lá perto do prazo de entregar e aí percebam que tem pouca coisa feita e resolvam então cair na tentação de plagiar o trabalho de outrem, porque isso, como eu digo sempre, vai trazer problemas para vocês. Uma outra dica muito prática é a de tomar nota de tudo que vocês fizerem no trabalho de vocês. E o que eu quero dizer com isso? Você está lá com um texto aberto na sua frente, por exemplo, na frente do computador, você está lendo e aí você está redigindo o seu texto e aí você quer fazer uma citação. Então você vai lá, abre aspas, coloca se for uma citação direta, abre aspas, coloca a citação, fecha aspas e ali, de alguma forma, vocês já indiquem a fonte daquilo dali. Quer dizer, o que eu quero dizer é que vocês não precisam necessariamente, já no momento da escrita, se preocupar com a formatação. A formatação pode ser feita no momento posterior. Mas naquele momento em que vocês estiverem redigindo o trabalho, já deixem ali de alguma forma indicado, seja o nome do autor, o nome do livro, enfim, criem aí o método de vocês, mas deixem indicado ali de onde aquilo está saindo, ou seja, qual é a fonte daquilo dali. Porque se vocês deixarem passar, quer dizer, se vocês colocarem ali a ideia do autor e pensarem, ah não, depois eu volto aqui, eu vou lembrar e aí eu formato bonitinho, e aí eu coloco a referência, isso abre as portas para que eventualmente vocês esqueçam de uma ou outra citação, e aí isso acaba se tornando um plágio. Então criem esse costume de, ao redigir, já indicar ali automaticamente de onde vocês estão tirando aquilo, repito, não necessariamente formatado, preocupem-se com a formatação depois, mas indiquem sempre de onde vocês estão tirando, para evitar incorrer então nesse problema do plágio no trabalho de vocês. Não se esqueçam também de guardar com vocês todas as referências bibliográficas. Vejam que nesse ponto anterior eu falei ali sobre a citação em si, quando você está lá no meio do seu texto fazendo sua citação, indicar de onde aquilo veio de alguma forma, mas não se esqueçam também de guardar as referências bibliográficas como um todo. Imaginem que eventualmente vocês coloquem lá no meio do seu texto uma citação e indiquem lá o autor X da página tal. E aí aquele livro vocês têm um prazo para devolver na biblioteca, por exemplo, devolvem e esquecem de pegar a referência completa. Então, é lógico que isso é fácil de ser remediado, porque você pode entrar no site da biblioteca e pegar o livro, por exemplo, a referência completa, mas vamos imaginar que o site da biblioteca não está funcionando, e aí você não tem como achar a referência daquele livro. E aí isso gera um problema, porque cai naquele ponto que eu falei lá no início do vídeo. Você tem no meio do seu texto uma citação do autor X, mas lá no final, nas suas referências, esse autor não está indicado. Então, isso é um erro, e esse erro pode ser remediado se vocês sempre também tiverem as referências completas dos trabalhos que vocês utilizaram, guardadas em um arquivo separado, por exemplo, no computador de vocês, para que eles possam ser devidamente formatadas quando o trabalho estiver pronto.